Deixa eu ver aqui. No View Request, Go Live. Vai, Instagram. Não sabota a nossa live, não. Você não tem tanto a compartilhar com a gente? Ai, que agonia! Mas é assim mesmo. Olha, você sabe que hoje tá uma coisa. Eu falei, não vai dar certo, pode sair, o que quer que esteja querendo atrapalhar. Se não vai, né? Não, você sabe que até sem internet eu tô aqui. A senhora dos ventos hoje resolveu passar aqui e tô usando 4G, vai dar certo. Vai dar E eu certo. clicando, não Vai dar conseguia. certo, porque a sua contribuição para o mundo é algo que já deu certo. A gente está muito grato de ter Oh, você meu aqui, amor, Lu. Muito, muito mesmo. Como é bom. como é bom Lu, estar aqui. e aliás, né, esse nosso encontro também dessa vez foi muito legal, foi muito bacana mesmo, porque no dia de ação de graças a gente se encontrou e essa live foi produzida. Vamos lá, Lu, eu recebi Isso. algumas coisas para a gente falar, eu tenho aqui anotado. Eu acho Vamos que lá, você está me ouvindo bem? O som tá tá bom? super bom. Eu acho que a gente Maravilha. podia começar, né, você passar rapidinho, assim, por, né, tipo, quem sou, qual é a minha banda e tal, e a gente entrar, a gente falar do que é nutrição para você, que eu acho que é muito legal. E depois eu vou ler as coisas que eu recebi por inbox. Tudo bem dessa forma? Tudo ótimo. Você é a maestra, você que conduz, tá? Eu estou aqui para servir a sua orquestra. Então, você Especialista. que vai conduzir, tá? É, então, nutricionista clínica, eu entrei em contato, lá na nossa outra live a gente falou isso, né? Um pouquinho da minha história, eu entrei em contato com a nutrição desde muito cedo, 13, 14 anos, me encantei. Numa época em que não se falava isso, entrei na faculdade numa época em que as pessoas me perguntavam que faculdade é essa que você vai fazer, você vai ser cozinheira de luxo, o que que é isso? Estou falando de 1988, né? E aí, completamente realizada, assim, né, por ter tido a oportunidade, a bênção de tão nova, né, já ter acessado, né, o que eu gostaria de fazer nessa encarnação. E aí eu sei que isso é de muito antes, né, aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai aprendendo que essa história é muito antiga, né, e na minha experiência de alma, né. Então, é sempre uma honra poder falar desse assunto que é tão simples e que a gente está complicando tanto, né? Mas a gente está Fevereiro complicando o do... mais simples, né, Lu? É impressionante, né? Tudo, né? Tudo. Se a gente pensar, tudo que era para ser simples está ficando elaborado demais, complicado demais, mas tudo bem, a gente chega lá no complicado para poder descascar e voltar para o simples, né? Então, vamos lá, a gente vai crescendo enquanto humanidade, né? E em fevereiro do ano que vem eu faço 30 anos de profissão, né? Tenho 50 de vida e 30, vou fazer 51 ano que vem ainda, mas já são mais tempo sendo nutricionista na minha existência do que não sendo, né? Então é uma bênção, é um presente assim na existência ter esse encontro com a nutrição que vai muito além do que se come, né? Essa palavra nutrição, ela é muito além e eu espero que a gente possa. A ideia, pessoal, é que a gente tenha alguns encontros, a gente marcou dois de cara, porque a gente é gulosa e a gente sabe que nutrição tem muita coisa para a gente desvendar, né? E a Luciana é uma pessoa que compartilha tanto desse conhecimento, dessa sabedoria que ela e de algo que ela faz tão bem, né? Que é ajudar as pessoas a trilharem um caminho com mais vida, né? Com mais qualidade de vida, o viver melhor. É, Então a gente começa com esses dois encontros, hoje, quinta-feira, no mesmo horário, mas para ser bem descomplicado, bem fácil, bem interativo, né? Eu já ouvi algumas questões, Lu, eu vou falar o que que bailou por aqui e a gente pensa para começar de alguma forma, né? Nutrição e maturidade, como envelhecer com mais saúde, né? Através das escolhas de melhores escolhas nutricionais.
como ter, e ainda nesse assunto, como ter uma vida adequada para cada ciclo, já que a gente muda os hormônios, que a gente muda a nossa energia e etc. e tal. Isso tudo eu agrupei dentro de nutrição e maturidade e tal, mas pode desmembrar. Aí tem um outro grupo que tem veganismo, proteínas, dá para ser saudável sem proteína animal e etc. e tal. E tem um outro bloco que é o que anda na boca do povo, que não conta mais caloria, mas que contam outras histórias, muitas, né? Então, a contagem de calorias, o jejum intermitente, low carb, não, o glúten é vilão, não é, a lactose, o tipo sanguíneo importa, e toda essa coisa que é difícil para o leigo acompanhar, né? Porque sai de um modismo, entra no outro, sai de uma história, entra na outra. E aí, né? Como é que a gente... E aí que a gente vai fazer uns 20 encontros, é isso que eu tô... Adoro! Porque, né? Só aqui você já me deu... Olha, vamos começar do começo, porque todas essas perguntas, elas precisam partir de um entendimento inicial, né? Então, eu vou fazer essa introdução em todos os nossos encontros, porque eu acho que a gente precisa... isso, começar do básico, né? Então, é entender o seguinte, aí a partir do momento que a gente entende esse básico, muitas dessas perguntas aqui já serão respondidas, embora nós... eu vou responder todas, mas esse básico já vai dar bastante matéria-prima, assim, eu acho, para as pessoas entenderem. Então, assim, lembrar o seguinte, nós, enquanto seres biológicos, nós somos constituídos de entidades chamadas células, tá? Entidades vivas, inteligentíssimas, que sabem o que fazer, nós não precisamos dar absolutamente comando nenhum. Então, elas são estruturas, né, que nos conduz, tá? São estruturas que fazem a gente existir, né? Então, a célula do fígado sabe que tem que metabolizar, a célula do sistema imunológico sabe que tem que nos defender, e essas células vão produzindo as suas estruturas respectivas para fazer a coisa acontecer. Que coisa? O que quer que você esteja pensando. Qualquer metabolismo que você esteja pensando, ele depende dessas estruturas celulares trabalhando, tá? Então, isso é a nossa inteligência, isso é a nossa programação. A gente não precisa dar comando nenhum, ainda bem, né? Você imagina se a gente tivesse que ficar, fígado, faz isso aqui agora, né? Agora, tem uma coisa que a gente precisa fazer, que é a única coisa que a gente realmente precisa andar em harmonia com essas células. Na verdade, são duas, mas aqui na minha alçada, uma só. Que é o quê? Nutrir, né? Nutrir, trazer combustível para essas células, tá? Trazer matéria-prima para essas células. Qual seria a segunda? Trazer amor, né? Trazer informações de vida. Mas aí é outro papo, né? A gente vai falar informação de amor pela nutrição, pela alimentação. Então, essas células dependem inteiramente dessa matéria-prima chamada comida, né? E que no final das contas, quando a gente come, se transforma em quê? Em nutrientes, né? A gente tem basicamente dois grupos de nutrientes que a gente divide assim para ficar didático. Os macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, e os micronutrientes, vitaminas e minerais. Não menos importantes, porque são chamados micros, tá? Que é uma questão de gramatura, assim, em gramas e miligramas ou microgramas, tá? Uhum. Então, a gente tem, no final do que a gente come, né, do processo digestivo, absortivo, o que a gente vai dar para a célula são nutrientes, tá? Os alimentos, além de nutrientes, também fornecem uma série de outras substâncias que a célula também gosta muito, que são aqueles chamados nutracêuticos ou fitoquímicos, que são substâncias que estão nos alimentos que vão trazer uma série de efeitos protetores, tá? Aí não são efeitos nutricionais, são efeitos nutritivos, são efeitos protetores, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, então falei do que são nutrientes, um nutracêutico, por exemplo, o sulforafano do brócolis. Quando a gente come brócolis, a gente está comendo um monte de nutrientes, mas a gente está comendo também, por exemplo, sulforafano, os nomes são sempre esquisitíssimos, tá?
que é o sulforafano do brócolis? É uma substância, um nutracêutico, uma substância que está lá no brócolis que não tem efeito nutritivo, mas tem efeito de me proteger, por exemplo, contra câncer. Né? O sulforafano é uma substância anticancerígena, tá? Então, só para dar um exemplo. Então, o que essas células precisam? Elas precisam dessa matéria-prima nutricional para realizar a sua função. Sem isso, as células não trabalham. Né? É o combustível, literalmente o combustível da célula são nutrientes. Nutrientes vêm da onde? Da comida que a gente come. Então, aqui de pronto, a gente já consegue entender que eu falei 5 estruturas nutricionais. Eu falei carboidrato, eu falei proteína, eu falei gorduras, ácidos graxos, né? Falei vitaminas, uma série delas, e falei minerais, uma série deles existem aqui, tá? Então, de pronto, a gente já responde aqui o seguinte, a gente precisa de todas as estruturas. Todas. Tá? Então, essa pergunta, né, que foi uma das que a gente, inclusive, tinha pensado mesmo, né? Antes de dietas sem... Aliás, dietas, antes de eu dar continuidade, vamos falar desse termo. Dieta, gente, significa alimentação diária, tá? Dieta você faz abrindo a boca para comer alface ou linguiça. Tá? Então, vamos quebrar esse estigma dessa palavra, estou de dieta. Ainda bem que você está de dieta, senão você morria de desnutrição. Tá? Então, mas a gente aprendeu que dieta tem esse estigma de... restrição, né? De restrição. Restrição, proibição. De prazer, né? É associado a algo ruim, né? Isso. Então, como eu falei ainda há pouco, a gente precisa ir nesses básicos primeiro, né? Porque ao desconstruirmos esses conceitos, né? Muitas coisas já são respondidas, tá? Então, por exemplo, quando vem, né, essa questão das dietas que hoje está na moda, low carb, dieta cetogênica, que é basicamente o mesmo viés, vamos explicar já, a gente já de pronto entende o seguinte, está tirando um dos nutrientes que a gente já sabe que é essencial para a célula. Por exemplo, neurônio, bilhões, né? Assim, não falei das células, assim, em termos numéricos, né? Só para a gente ter uma ideia. Nós somos constituídos de trilhões. Trilhões. Alguns autores, alguns pesquisadores vão falar em 100, outros vão falar em 50 trilhões. Sendo 50 ou 100, a gente está falando da bagatela de trilhões. Imagina, trilhões, né? Somos nós, constituídos de trilhões de células. E desse grupo celular de trilhões, bilhões são neurônios. Tá? É lindo demais, né? E um dos combustíveis mais importantes para o neurônio é a glicose. Então, assim, né? Quando a gente faz uma alimentação diária, uma dieta prolongada sem glicose, sem carboidrato, a gente está privando um grupo celular que depende de um nutriente que é muito importante, que é dependente, né? Então, assim, introdução feita a introdução, você acha que eu preciso falar mais? Feita. Então, você acha que dá para a gente, então, já... Essa introdução, quando eu te conheci há quase 20 anos atrás, aí tem quase 20 anos, um momento lindo que eu nunca vou esquecer, nesse momento, você... contando o funcionamento das coisas, eu me apaixonei. Eu falei, gente, é tudo tão lindo, o que eu estou fazendo? Como é que eu não estou comendo direito? Por quê? É apaixonante. É apaixonante. Você fez isso chegar na minha vida assim como um presente, Lu. Obrigada. Eu costumo dizer que eu só lembro as pessoas, né? Porque essa sabedoria, ela é inata, ela está em cada um de nós. Né? Só que a gente está trazendo tanto lixo conceitual com tudo, né? Mas aqui, continuando no viés da nutrição, a gente está trazendo tanto lixo conceitual que a gente se perde da nossa essência de saber, cara, isso aqui não é bom para mim, isso aqui não... Né? Eu me lembro que quando você entrou em contato, você chegou com a sacolinha, né? Cheia de... Conta essa história, eu adoro essa história, conta. Então, gente, eu fui... isso tem 17, 18 anos... Eu procurei a Luciana porque eu estava, primeiro, querendo engravidar e não consegui engravidar. Fiz milhões de tratamentos. Eu estava com um diagnóstico também de depressão.
Eu estava fraca. Gente, vocês podem imaginar a Kátia deprimida? Não, né? Tinha uma desnutrição importantíssima. Imagina a Kátia deprimida. Quem conhece? Quando a Luciana começou a me olhar, gente, mas eu vou contar da sacolinha, ela falou assim, você tá desnutrida. Desnutrida e ponto. Vamos botar alimentos aí. Mas eu entrei com uma sacolinha, fui fazer hora no Pão de Açúcar debaixo da casa do consultório da Luciana. E aí, abafando, eu tô indo para nutricionista, vou pegar aqui só as coisas light, né? O peito de peru, não sei o quê, o queijo light, o iogurte corpus, o pão árabe, não sei o quê, light, tudo, uma sacolinha toda light. Eu falei, isso com certeza eu vou poder comer depois. Aí ela foi me ensinar a ler os rótulos, a ver os alimentos. Isso, gente, quase 20 anos. 20 anos. Vamos ler o que você está comendo? O que é isso? Foi bonito demais, Lu. Bonito foi ver um ser de luz, de tanto brilho e tanta força quanto você, voltando para a sua essência, né? Que é isso que a nutrição traz para as pessoas. Então, muitas vezes existe esse padrão de tô deprimido, tô sem força. Porque assim, se a gente for pegar os sintomas de depressão, né, eles são muito parecidos ou praticamente iguais aos sintomas de desnutrição. Então, aquela pessoa que não tem motivação ou energia para sair da cama, para fazer suas atividades diárias, dificuldade de concentração, de memória, até de cognição mesmo. São sintomas idênticos. Então, assim, antes da gente se taxar como deprimido, né, e que sim, se houver uma questão importante que precisa psiquiatra tratar, maravilha. Mas, assim, antes disso, vamos recuperar esse estado nutricional, né? Até porque aí, se eu estou melhor nutrido, eu vou conseguir até entender quais são as minhas questões emocionais que eu preciso tratar naquele momento, né? Porque eu acho que quando a gente está desnutrido, fica tudo muito embolado. Então, eu não sei o que é emocional, o que é físico, o que são angústias que eu estou sentindo porque eu estou comendo glutamato monossódico que está me trazendo alterações neuroquímicas, ou é efetivamente alguma coisa que eu preciso. Geralmente é tudo meio junto, né? Nós somos esses corpos Ricardo, todos. Aqui, lembrando, eu lembro do peito de peru que a gente comprou todo feliz e a Lu falou mal pra caramba. Ricardo, um beijo. Leila, um beijo. Tão feliz de saber que a fada morta aí, com a fadinha. Tudo junto, tudo junto. Então, assim, perdi o fio da meada. A gente ia falar de carboidrato, né? Acho que era isso, sei lá. Ia falar dessas dietas que tiram um grande grupo, né? Faz uma restrição, um corte muito grande de um grupo inteiro. Isso. Então, qual é o princípio da dieta low carb, da dieta cetogênica, né? Cetogênica, o termo por si só, ele é autoexplicativo. Quando você tira a glicose, né, da sua alimentação, você vai ter que tirar energia de alguma outra estrutura, né? Então, existe um processo chamado beta-oxidação, bioquímica pura. A gente alguma vez na vida olhou isso e falou, bioquímica é horrível, bioquímica é a coisa mais linda do mundo, mas desde que a gente entenda a função, né? Estudar com um objetivo de compreender e não decorar ciclo de Krebs, né? Mas enfim, isso é outro papo. Então, no processo chamado beta-oxidação, a gente vai ter, que na verdade é o seguinte, a quebra dos ácidos graxos, das gorduras, formando aquilo que a gente chama de corpos cetônicos, tá? E esses corpos cetônicos que vão ser usados para a produção de energia. Então, resumindo, saindo da química na prática, a gente está usando a gordura como fonte de energia. Por quê? Porque a glicose é a fonte primordial de energia. Se não tem glicose, o corpo tem que tirar energia de algum lugar, tá? E aí ele vai tirar da gordura. Então isso é ótimo, porque aí eu vou queimar a minha gordura, né? Esse é o princípio da dieta low carb, cetogênica, enfim. Eu vou queimar a minha gordura para produção de energia. Sim, sim. Tá? Então, num primeiro momento, em algumas situações em que a gente está com resistência à insulina, com metabolismos da glicose um pouco comprometidos, é até interessante a gente puxar um pouco o freio,
Mas também precisamos entender sobre carboidratos. Então, segura aqui essa informação, já volto nela. Então, fechando o conceito da dieta low carb cetogênica. É uma forma de você usar a gordura como fonte de energia, porque não tem glicose. Agora vamos para a prática, né? Porque eu gosto sempre de trazer a minha experiência clínica, né? Das histórias que eu ouço todos os dias. As pessoas estão entrando nessas alimentações diárias, nessas dietas, e elas dizem assim para mim, olha, até 4 da tarde eu consigo ficar no ovo, tem um padrãozinho assim, ovo, abacate, proteína animal com salada. Basicamente isso que as pessoas comem nessa dieta. 4 horas da tarde, Luciana, eu viro um monstro, eu quero comer todos os pães e açúcares que eu vejo na minha frente. Então, é algo que não é difícil sustentar isso. Tá? Porque de alguma forma... Você tá impondo uma coisa não natural ao seu metabolismo, né? Exato. Exatamente. Você está privando o seu corpo de alguma coisa que ele precisa. A gente adapta. O corpo se adapta a tudo. Tanto que é isso. Quando ele percebe que não tem glicose, ele vai tirar a energia da gordura, tá? Via lá a beta-oxidação. Agora... precisa disso. E aí eu quero pegar mais uma janelinha aberta aqui para a gente falar daqui a pouco desses engessamentos que a gente vai se metendo, mas aí eu vou deixar isso mais para o final desse encontro. Então, assim, fechando o raciocínio low carb cetogênica, a gente está aqui tirando a glicose. Vamos falar de onde vem glicose, né? Para a gente entender que o carboidrato... Ele não é vilão, isso é um mito, isso é um equívoco que a gente comete, tá? O carboidrato, vamos lá, a gente tem basicamente 2 tipos de carboidrato, aqueles que a gente chama de simples, que são moléculas pequenininhas, tá? Ou a glicose sozinha, ou a glicose mais frutose, ou a frutose sozinha, enfim, aqueles que a gente chama de sacarídeos, são moléculas menorzinhas de sacarídeos, tá? E a gente tem os chamados polissacarídeos. Eu estou falando dos nomes químicos, mas acho que de uma forma fácil para vocês entenderem, vocês visualizarem essas estruturas. O que são os poli? Várias moléculas de glicose, tá? Que você chamaria de amido também, né? Então, como é que se dá o metabolismo desses 2 tipos de carboidrato, tá? Então, antes disso, uns exemplos para ficar claro para vocês. Carboidratos simples, que são esses de moléculazinhas pequenininhas. Né? A própria fruta, que é a frutose, e que, pelo amor de Deus, gente, parem de falar mal de fruta. Outra janela, isso aqui a gente vai precisar falar, isso aqui eu preciso abrir outra janela, isso aqui não vai ter jeito. A gente tem fruta, a gente tem a própria açúcar, né? Que é sacarose, que é uma molécula de glicose mais frutose, tá? Essas são de muito rápida absorção, porque como elas são estruturas muito simples, elas não requerem grandes quebras digestivas, elas entram direto, tá? Os polissacarídeos, ou seja, um monte de glicosezinha junto, elas são moléculas mais densas, tá? São estruturas maiores, então a gente precisa que as enzimas, chamadas amilases, enfim, as enzimas que quebram o carboidrato, tá? Vai batendo ali na cadeia e vai soltando aos poucos essa glicose. Isso é muito bom. Por quê? Porque se a glicose entra devagar no corpo, a insulina também é demandada de forma tranquila, né? E não há mal absolutamente algum em você ter glicose e insulina funcionando no seu corpo, tá? Mas o que acontece? Quando a gente come carboidratos de muito rápida absorção, que basicamente seriam açúcar, sacarose, né, que é glicose e frutose, quebra lá, pumba, tá no sangue. Ou aqueles carboidratos em que eles não estão, aqueles polissacarídeos, que não, complexos, né, chamados complexos, que não estão associados à fibra, ou seja, aqueles carboidratos mais refinados, arroz branco, farinha branca, tá? Carboidratos refinados, porque muito do que lentifica a entrada da glicose não é só a molécula ser grande, é também a presença da fibra, tá? Que vai permitir com que essa molécula seja digerida e essa glicose seja liberada de uma forma mais lenta. E isso é muito bom,
tá? Porque aí a gente vai também liberando insulina aos poucos, né? Não dá aqueles picos de insulina. Qual é o problema de dar pico de insulina? Seja no carboidrato refinado, seja principalmente nos carboidratos de rápida absorção. Quando a gente dá pico de insulina, a gente joga a glicose lá embaixo também, muito abruptamente, né? A gente fala, comi açúcar, fiz uma hiperglicemia, tá? Aí, consequentemente, vem o pâncreas lá, opa, libera insulina. Aí a gente aumenta, faz uma hiperinsulinemia, ou seja, um aumento de insulina. Tá. Aí essa insulina, pega essa glicose e faz assim, ó, joga ela lá embaixo. Então a gente faz uma hipoglicemia em reação a uma hiper. Quer ver na prática o que é isso? Você comeu um pacote de biscoito, daqui a meia hora você quer outro. Sim. Você comeu pão, daqui a uma hora você tá... Por que acontece isso? Porque você pega sei lá, uma bolacha recheada, que não tem... não estou xingando a bolacha, mas, né, Peraí, que eu preciso abrir um parênteses aqui. Cadê a sua carioquice de falar biscoito ao invés de bolacha? O que aconteceu com você? Eu nunca falei biscoito, você acredita nisso? Isso aqui em casa. Mesmo, não lembrava disso. Isso aqui em casa é motivo de muita briga, muito deboche. Não briguem, gente. Eles brigam e falam: biscoito, bolacha, a gente se ama e se entende. É biscoito. O Ricardo fala: é biscoito. Eu falo assim: bolacha, só sei. Ó, que mané bolacha, Ricardo. Eu sempre chamei de bolacha. É muito louco, né? Whatever. Continua seu raciocínio, um pequeno parênteses aqui. Você acabou de comer uma bolacha, um biscoito recheado. Logo depois parece que você realmente não comeu, dá vontade de comer. Por quê? Vamos entender por quê? Dois mecanismos aconteceram aqui. Primeiro, acabei de explicar. Glicose, pá, rapidinho, insulina rapidinho. Insulina rapidinho, glicose lá para baixo. Você faz uma hipoglicemia em reação a uma hiper, tá? Então, o que é uma hipoglicemia? Fome. Fome. Tá? Então, quando a gente está em hipoglicemia, a gente fica com o mecanismo de preciso comer, né? E qual é o segundo mecanismo que acontece aqui? Vamos voltar para as células? Suas células são lindas, inteligentes e perfeitas, precisam de nutrientes, já entendemos isso, tá? Então, o que é o mecanismo de fome? Que, na verdade, eu vou trocar esse termo, porque fome, graças a Deus, a gente não tem a menor noção do que seja, né? O que nós conhecemos é mecanismo de apetite, tá? Então, o que é o mecanismo de apetite? É um mecanismo de sobrevivência. Suas trilhões de células, via hipotálamo, via cérebro, todo um mecanismo lá cerebral, diz assim, manda ela sentir apetite porque eu estou precisando de nutrientes. Tá? E aí você, então, sente o apetite e aí você come. Mas aí você come biscoito. Te deu nutriente? Não, não só não te deu nutriente, como ainda te deu um monte de substância aqui para você jogar fora. Não são te chamados deu, xenobióticos. Exatamente, Kátia, muito bem, né? Outra janelinha aqui para os xenobióticos. Então, não só não te... Perfeita a sua frase, não só não te deu, como ele te roubou, né? Porque o corpo, na sua busca de equilíbrio, ele vai ficar gastando energia para jogar aquele lixo que entrou ali fora, tá? E aí, na hora que a célula recebe aquilo, ela diz assim, ela não me deu o que eu queria, manda ela sentir apetite de novo. Então, você acaba mantendo esse apetite elevado por essas duas vias. Hipoglicemia reacional, uma hipoglicemia que reage a partir de uma hiper, tá? Então, você não está com hipoglicemia porque você não comeu. Você está com hipoglicemia porque você comeu errado, né? E a desnutrição, né? Esse mecanismo de sobrevivência da célula de te pedir, olha, me dá o que eu preciso. Enquanto você não me der o que eu preciso, eu vou ficar te mandando via hipotálamo o mecanismo de apetite. Tá? Então, assim, esses dois mecanismos descontrolados, aí eu ouço assim de muita gente. Pô, eu acho que eu preciso tomar um remédio para suprimir meu apetite. Eu acho que eu tô compulsivo, eu tô descontrolado. Mais uma vez, antes de bater esses martelos, né, de se dar rótulos de distúrbios alimentares, né, distúrbios psiquiátricos, vamos antes nutrir.
para a gente ter certeza do que a gente está falando aqui. Então, muitas vezes, não é, eu diria a maioria, não é processo psiquiátrico, né? É um processo de desnutrição, onde essas hipoglicemias reacionais, essa ausência de nutriente, fica te disparando o mecanismo compulsivo, quase compulsivo, porque, na verdade, é sobrevivência, né? Que a gente encara como cara, estou com muita fome o tempo todo. E ainda tem uma terceira coisa que seria, será que você realmente está com fome de comida? Ou, né? Que é uma outra questão também que a gente sempre tem que se trazer aqui, né? Às vezes a gente come, mas não era comida que a gente precisava. A gente estava precisando de afeto, a gente estava precisando de um abraço, a gente estava precisando de uma boa música. Nossa humanidade, né? Nós e nossas humanidades, né? Então, assim, dietas low carb ou cetogênicas não se sustentam, porque não é para se sustentar. Podemos fazer isso como, por exemplo, às vezes você pega um diabético muito descontrolado, 2 semaninhas ali, suprimir às vezes um pouco essa glicose, pode ser bom, mas então, isso muito monitorado, né, com muito cuidado. Você escolher esse tipo de alimentação como uma escolha de vida, não se sustenta. Né? E porque não é para se sustentar, tá? Porque você está suprimindo o teu corpo de um dos nutrientes básicos que você precisa para viver. Certo? Pescado. Respondido? Low carb, cetogênica, será que a gente conseguiu? Engraçado, Lu, que quando eu era adolescente, né, não se chamava cetogênica, eu vim em cetose muito tempo depois num spa. Mas eu fazia uma dieta que era chamada a dieta da proteína. Gordura queima gordura. Com Alexandre Meyheb. É isso. É o mesmo princípio. É a mesma coisa. E era exatamente a mesma coisa, né? E claro... a gente passou por... A gente fica magro no tempo que está fazendo, mas você não vai poder viver, passar a vida com uma alimentação dessa. Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, e aí eu preciso então pegar esse gancho, né? Porque aí a gente vai falar desses modismos, dessas soluções mirabolantes, sempre em busca de quê? De suprir algo que está nesse entorno de insatisfação eterna, né? Nós somos convidados... Vamos lá, gente, corpos tristes, corpos que se sentem inadequados, são corpos que consomem, né? Então, a gente tem toda uma indústria por trás disso para fazer você se sentir muito feio, muito gordo, muito inadequado, precisa muito de comer aquilo, com invenções de necessidades, né? Sendo que aquilo que eu sempre brinco, né? Você precisa de fruta, legume, verdura, arroz, feijão, sabe? Você não precisa da barrinha, você não precisa do pó de proteína, você não precisa de nada disso. Mas isso são invenções que partem de corpos inadequados, né? De uma construção de uma ideia de que você é muito inadequado, né? E que para você se adequar àquilo que, sei lá, quem inventou, nós, né? Enquanto sociedade inventamos essas coisas, a gente fica nesses excessos de consumo, de coisas que mais machucam as nossas células, nossos corpos, né? E aí eu iria não só no corpo fisiológico, mas também no corpo emocional, no corpo espiritual. A gente vai machucando os nossos corpos com esse excesso de consumo de lixo. De lixo. E é muito interessante que hoje se fala muito que bom no lixo, né? O lixo. Vamos pensar que quando a gente vê aquela foto, né? Que todo mundo já viu isso, aquela foto daquele mar cheio de garrafa PET, que dá um nervoso aquilo, né? Aquele mar todo poluído, né? De plástico, de não sei o quê. Vamos pensar juntos aqui. Ali naquela embalagem tinha um conteúdo. E aquele conteúdo foi para dentro de você antes de ir para o mar. Né? Antes da embalagem ir para o mar. Então, o lixo que está lá fora, a gente botou dentro primeiro. Né?
Então, vamos parar de separar essas coisas, né? Porque, na verdade, assim, a partir do momento que a gente para de consumir lixo, eu quero ajudar o planeta, então para de consumir tanta coisa com embalagem plástica, né? Que é isso, é o refrigerante, sabe? Enfim, mais uma outra coisa aqui para a gente pensar. Então, a gente se libertar, né, desses engessamentos, né, desses paradigmas falidos de que você tem que ter um corpo X, um peso X, uma pele Y, um cabelo não sei como, não sei... Porque se você não for assim, você não vai ser amado, né? Porque, no fundo, o que todos nós estamos querendo enquanto seres humanos é sermos amados. E a gente vai caindo nessas esparrelas, sermos aceitos, né? A gente vai caindo nessas esparrelas de consumo para ser amado, né? Para ser alguém que aí sim vai ser amado, né? Porque, enfim, está na caixinha, está lá no protótipo que dizem que tem que ser. A gente precisa jogar isso tudo abaixo, né? Agora, eu acho que a gente só joga isso tudo abaixo quando a dor de se sentir mal, né? De se sentir tão engessado, for maior do que essa necessidade de se manter nessas estruturas falidas, né? Quando a gente consegue perceber essa dor tão profunda, né? De não estar em si, né? De estar sempre buscando fora essas soluções, a gente consegue soltar isso. É igual uma torre, né? Uma torre, para cair, ela tem que primeiro ficar frágil, né? Então, quando a gente fica aí nessa fragilidade, quando a gente encara essa fragilidade, né? E diz, cara, eu tô cansado de ficar tentando me encaixar em tanta coisa que não é para mim, que meu corpo está dizendo que está doendo, que meu corpo está dizendo que eu tô desnutrido, que meu corpo está me sinalizando que não é para mim. Não, mas eu preciso. Quantas vezes eu ouço de pessoas que eu queridos, meus pacientes são tão, eu amo tanto. Gente, que eu recebo, que eu ouço as histórias e que eu assim, tem uns que eu tenho vontade de botar em casa e dar comida na boca, sabe? Porque é tanta confusão, né? E quantas vezes eu ouço assim, porque eu tô tomando whey protein pós-treino, o que você acha? Eu falei, você gosta desse whey protein? Acho horrível. O que você está fazendo com você? Por que você está tomando isso, então? Porque... Aí vem a teoria, né? Low carb, preciso, professor de ginástica... Ginástica nem existe mais, né? É treino, Lu. Denunciando a idade, né? Então, né, aquele professor que diz que tem que tomar... Então, assim, a gente vai criando essas caixas, esses engessamentos, né? E a gente não está sendo, né? A gente não está sendo. E, Lu, o corpo está... Assim, pode ser uma percepção minha, eu não sei o que você vê atendendo, né? Mas quando a gente fala em nutrição ou buscar um nutricionista, quase sempre está associado a porque eu quero emagrecer. E isso é um conceito que eu acho que é mais um conceito que tem que ser rasgado e jogado no lixo, né? E isso eu aprendi com você. Porque quando eu cheguei lá, você falou assim, olha, para tudo, você não vai contar caloria aqui, eu não estou perguntando quanto você emagreceu, eu quero te ver bem. O resto é tudo consequência, eu quero te ver bem. Aí muda tudo, muda o cabelo, muda a pele, muda a tua alegria, é de dentro para fora, né? Às vezes eu recebo pessoas que têm 55 quilos completamente desnutridas, com problemas graves de saúde. E às vezes eu atendo pessoas com 80, muito bem, né? Com exames ótimos, com... Isso assim, falando de uma altura mais ou menos... Aqui a gente fala principalmente de mulher, né? Que é onde tem mais essa... Não que os homens não tenham, mas isso é mais uma coisa feminina mesmo. Então, sei lá, às vezes você tem uma mulher de 1,60 m, 1,65 m, vamos pensar aí numa média de uma brasileira, né? Então, algumas com 55 ou 58 quilos, mas arrebentadas, porque estão com problemas de saúde, mas estão magrinhas, né? E aí, às vezes, você tem uma de 80 quilos, exuberante, cheia de saúde, exames impecáveis. Né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela há anos
tem 90 e poucos quilos, há anos. E ela é maravilhosa, ela se aceita assim desde sempre. Se aceita, é lindo ver isso. Os exames dela são de sala de aula. Diz, olha aqui o que é um exame bom de uma pessoa. 50 e poucos anos, há anos com 90 e poucos. Bom, aí aqui a gente, já estou ouvindo aqui, gente que vai ver esse coisa, não, mas gordo não é saúde. É claro que se a gente tem uma estrutura de uma grande obesidade e com exames alterados e uma pessoa que está sofrendo com isso, isso é uma doença. Né? Agora, esse caso, por exemplo, dessa mulher, onde eu já vi outras, é raro porque normalmente uma mulher com esse peso não vai se aceitar, tá? Porque ela foi convidada a não se aceitar. Mas aqui eu estou citando um caso positivo, né? Ela é extremamente saudável. Eu vou fazer essa mulher perder peso. Aí ela vai no médico, o médico diz, você tem que perder. Ela não tem uma dor, ela não tem nada, gente. Nada. Vai fazer o quê aqui? Né? Você vai fazer essa mulher ter que perder 30 quilos porque ela tem que entrar numa tabela numérica, que para a altura dela ela tinha que ter 60, não 90? Ela nunca vai ter 60 quilos. Né? Então, assim... Até pode ter, né? Mas a custa do quê, né? Bom, e aí também então tem assim, ó, você quer ter 60 quilos? Então resolve essa porra, desculpa, não tem outra forma de falar isso, tá? Resolve logo essa porra e para de ficar nessa, entendeu? Masturbação mental a vida inteira, né? De que você sempre tem que ter 10 quilos, 20 quilos a menos para você ser feliz. Sabe? Porque é isso também. A pessoa fica em torno daquilo, né? É porque eu preciso perder 5 quilos. Mas você tá ótima, que olha aqui. Não, mas eu... Então, assim, então perde 5 quilos. Resolve essa porra de uma vez. E para de se encher o próprio saco. E aí é muito interessante porque não é aí o problema. Não é aí. Aí a pessoa perde 5 quilos. Agora, qual é o problema da vez, né? Entendeu? É isso. Né? Então, a gente está colocando no lugar errado, a gente coloca o prazer no lugar errado, a gente coloca o problema no lugar errado. E por que no lugar errado? Porque não é para você tratar a nutrição dessa forma. Não é para você se tratar em relação à alimentação com penalidades, com julgamentos, com machucados, né? Nutrição é sagrado, nutrição é divino, nutrição é quem você é na sua essência celular. Então, vamos tratar isso como sagrado. Vamos tratar esse corpo como sagrado, tendo 50, tendo 90 quilos. Vamos, né? A gente está precisando parar com vamos alimentar, né, esse corpo como ele merece, né? Muito padrão de castração, né? Que a gente está precisando olhar. E esses padrões de castração que a gente vai se impondo, eles vão tirando o nosso brilho, né? A gente nasceu para brilhar. Se a gente pega uma ave, bota, principalmente as aves maiores, né? Bota elas dentro da gaiola, essas asas inflamam, né? Então a gente está super inflamado. Você pega uma pessoa, ela tem várias ites, né? Vários processos inflamatórios. Você está tão inflamado por quê? Né? Então, abre essa asa, sai dessa gaiola, vai voar, né? Mas 90 quilos não vou. Vou lindo, só se você quiser, né? Exato. Enfim, saindo da filosofia, voltando à bioquímica. Vamos para a bioquímica. Falamos, então, de modismo, falamos das cetogênicas e qual é o nome da outra, que é igual? Low carb. Low carb, dieta de proteína, cetogênica, elas têm nomes... Agora, e o jejum? O jejum é o mesmo princípio, né? Se a gente, obviamente... Não, vamos lá, peraí, deixa eu refazer aqui. Mesmo princípio no sentido de criar o corpos cetônicos, né? Quer dizer, quando você entra em jejum, principalmente ali a partir de 12 horas, você vai... entre 12 a 36 horas, você vai começar a usar o metabolismo da gordura como fonte de energia, tá? Aí não porque não está entrando glicose, porque não está entrando nada, né? Você está em jejum, tá? Por isso que eu me corrigi aqui. Mas o princípio é o mesmo. Basicamente o mesmo. Uma cetose, fazer com que queime... Perfeito. Perfeito, tá? E aí tem hoje, existem muitas pesquisas sobre jejum,
intermitente, tá? Onde você vai... Existem protocolos de jejum intermitente, 12 horas, 8 horas, tem gente que faz 5 dias de alimentação, 2 de jejum, tem vários protocolos que se propõem hoje. O que na verdade, a gente tem de impacto nisso no nosso corpo, né? É interessante porque, de fato, comer menos está associado com a longevidade. Sinto muito, né? A gente tem muitas pesquisas já mostrando isso, né? Então, a gente teria impactos celulares de reparação de DNA via mitocôndria, tá? Existe uma estrutura na célula chamada mitocôndria, que é a estrutura mais impactada, assim, positivamente pelo jejum e que, na verdade, é uma resposta fisiológica, tá? É uma resposta celular de adaptação ao estresse, né? É isso que o jejum faz. Ele é um estresse, na verdade, para o corpo, né? E aí há toda uma adaptação fisiológica ali via mitocôndria para você sobreviver, né? Precisa fazer isso? Não, tá? Porque é muito interessante que, assim, vamos dar um exemplo, né? Um exemplo que me veio em mente agora, porque hoje eu respondi uma paciente sobre tâmara, tá? Ela tá prestes a parir e ela leu, né, que comer tâmara ajuda e tal. E aí, tâmara, por exemplo, é uma coisa que é muito mal falada, né? Principalmente para os low carbs da vida. Imagina, a tâmara é docíssima, né? Frutose concentrada, né? E aí é interessante, agora pegando o gancho do que eu falava antes, né? Que uma das coisas que se diz das dietas low carb ou do jejum intermitente é que você teria uma melhor performance cerebral, né? E aí é muito interessante porque, por exemplo, a tâmara, ela tem uma substância que vai diminuir determinadas proteínas, né, chamadas beta-amiloides, que são proteínas que podem formar placas no cérebro, que estão muito associadas a Alzheimer e tal. A tâmara atua aí, protegendo contra isso, né? A tâmara diminui, por exemplo, um marcador inflamatório chamado interleucina 6, né? Que é uma substância que é inflamatória. Aí você fala assim, bom, então estou confuso agora, para comer... Posso a tâmara entende? ou não posso a tâmara, né? Entendeu? Então, assim, todas esses extremos, né? Jejum, tira uma estrutura alimentar, low carb, cetogênica e tal. No final das contas, você vai estar se privando sem necessidade, porque se você organiza a sua estrutura alimentar nutricional, você vai estar recebendo tudo de bom e o seu corpo vai se reorganizar, seja num processo anti-inflamatório que ele esteja precisando, seja numa redução de peso, se estiver precisando, seja numa correção de um metabolismo que está e não está adequado, de colesterol, etc., né? Então, não precisa de extremos, é isso que eu estou querendo dizer. Ah, mas eu quero experimentar. Ok, faça com responsabilidade, o seu corpo é seu, você faz o que você quiser, né? Mas é aquilo, de modo geral, não se sustenta, né? Porque o corpo fica pedindo as outras estruturas que estão em falta ali nesses extremados, né? Nessas decisões extremadas que você toma, de tirar estruturas da sua alimentação, né? Então, hoje não, desde sempre eu penso assim, mas para trazer o termo que se usa muito hoje, que é o flexitarian, né? Você ser flexível, né? Onde você traz para o seu corpo, de forma flexível, aquilo que ele está te pedindo. Mas para isso a gente precisa abrir a escuta para esse corpo. O que meu corpo quer? Né? Então, é essa história que eu falo das pessoas que entram nessas dietas, principalmente as cetogênicas, das 5 da tarde a pessoa está pirada para comer um carboidrato. Precisa se submeter a isso, você não pode equilibrar o seu carboidrato na sua rotina e receber de tudo um pouco, né? Com alegria, com tranquilidade, com boa nutrição? Pode. Né? Então, tudo que é muito extremo. E aí, agora é interessante, porque se a gente falar de jejum na nossa estrutura, de modo geral, a gente fica aí em jejum, em média, 12 horas. Né? Se a gente pensa que... Exatamente.
Exatamente. Ah, não, mas aí vamos lá também nos exemplos. Pessoas que acordam e não têm fome. Aí elas aprenderam que tem que comer muito de manhã, né? Não, não tem. Se você não tem apetite de manhã, não coma de manhã. Muita gente diz, eu só vou começar a ter apetite lá para as 11 da manhã. E como é que você fica antes disso? Você fica bem? Eu fico ótimo. Se eu comer, que eu fico, não fico tão bem. Respeita seu corpo. Então, nem Eu tem acho que aquela isso é coisa. um grande entendimento, né? Essa escuta de que cada um é um e que tem que ouvir seu corpo, que tem necessidades diferentes, não adianta. Não é uma planilha que vai servir para todo mundo. E essas dietas te convidam a esses engessamentos. Então, agora todo mundo tem que fazer jejum intermitente. Todo dia chega uma pessoa para mim dizendo: ah, você acha que eu tenho que fazer jejum? Não sei, você quer fazer jejum? O que você quer? Né? Então, assim, é isso, é a escuta do corpo. Né? Então, se você é desse grupo de pessoas, por exemplo, que não tem apetite de manhã e fica bem com isso, não coma de manhã. Né? Não, eu tenho paciente, por exemplo, que tem que comer a cada 3 horas. Tem que, 2, 3 horas. Ok, então vamos organizar o seu cardápio para cada 3 horas você ter uma refeição. Então, essas regras, né? Tentar impor regra para um corpo que não é de regra, no sentido de engessamento. Né? O nosso corpo ele precisa, sim, de determinadas estruturas regradas ali sempre. Né? Mas não como engessamento, entende? É sutil aqui essa diferença, né? Não como engessamento, né? De estruturas enrijecidas. Tá? Então, todo mundo tem que fazer jejum ou todo mundo tem que comer a cada 3 horas. Todo mundo tem que tomar leite, ninguém tem que tomar leite. Todo mundo tem que, ninguém tem que. A gente já começa errado aqui, quando a gente tenta colocar nesses extremos, né? Porque cada corpo é único, cada ser é único, cada ser tem uma demanda, e a gente precisa escutar isso. Tá? Muito bom. Muito bom, Tia Vi. Eu acho que 2 encontros não dá nem para saída, né? Hoje a gente conseguiu matar alguns assuntinhos já. Falamos de carbo cetogênica, jejum intermitente. Bom, vamos falar de proteína no próximo? Isso, vamos falar de proteína no próximo. Vamos puxar um pouco de um assunto que foi maturidade, que entrou com várias questões de diferença do apetite na maturidade, de uma diferença de alimentos para envelhecer melhor. Né? A gente tem 5 minutos ainda? Tem 5 minutos ainda. A gente faz esse para fechar. Então, você compreendendo que você é essa estrutura celular, né, que depende inteiramente desse estado nutricional, essa pergunta de como envelhecer melhor, ela naturalmente já é respondida, né? O processo do envelhecimento ele é um processo natural, mas existe aqui uma diferença entre senilidade e senescência. Envelhecer todos nós vamos, se assim nos for permitido, né? É um processo natural, mas isso não significa ser doente, né? Nossa sociedade brasileira, em especial, tem muito essa... Ocidental, né, em especial. Tem muito essa... Não só brasileira. Tem muito essa ideia de que envelhecer é sinônimo de adoecer, né? Então, bom, eu estou envelhecendo, eu naturalmente vou adoecer. Esse é um paradigma muito enraizado, né? Não, gente, é outro paradigma para jogar abaixo. Tá? Então, como envelhecer bem? Nutrindo-se bem uma vida inteira. Ah, mas eu já estou com 50 anos, está tarde? Nunca. Por quê? Nunca está tarde. Por quê? Porque você não nasce e morre com as mesmas 100 trilhões, ou 50 trilhões, ou trilhões, vamos botar em trilhões, com os mesmos trilhões de células. Tá? Essas células se renovam diariamente. Coisa mais linda. Neurônios, inclusive. É uma coisa linda. Nós somos uma coisa linda. Né? Então, todos os dias, a partir do momento que você coloca novas informações, as suas células vão se renovando com essas novas informações. E aquelas células entram num processo, as células antigas, elas vão entrando num processo chamado apoptose, morte celular, tá? Programadas. Nossas células têm uma programação para morte, tá? Então, as células vão morrendo e novas vão sendo, né, construídas, vamos dizer assim,
E aí, se essa nova informação está aqui, essa construção já vai ser diferente. Olha que lindo. Né? Então, sim, gestação é fundamental, essa boa nutrição, para a gente já criar imprints metabólicos importantes nesse ser que está sendo gestado, a alimentação da primeira infância, tudo isso é fundamental, claro, para a gente construir um corpo mais equilibrado. Mas não fez isso lá atrás, não tem problema, começa a fazer hoje. Né? Sai daqui desse encontro, vai lá na sua geladeira, no seu armário, e começa a prestar atenção no que está lá, né? Limpa. A gente vai falar de xenobiótico, então, na próxima, né? Porque aí a gente vai ajudar no rótulo e tal. Mas tem os vídeos lá no canal também, a pessoa pode ir lá ver o que é xenobiótico também, se ela já quiser ver hoje. Vou escrever, então, assim, essa live vai ficar... Eu vou salvar a live e vou escrever. A Lu tem um canal no YouTube onde tem informações preciosas. Entra lá. É a compilação de algumas palestras, né? Eu preciso ativar um pouquinho mais aquele canal lá, mas ali tem uma compilação de algumas palestras que eu já, né, básicas, bem básicas, assim, que a gente fala disso tudo, né? Então é sempre tempo, né? Então o envelhecer bem, mas os hormônios alteram, as estruturas alteram, porque isso faz parte do processo. Só que não tratar isso como doença. Não tratar isso como algo inadequado, né? Ou como algo que eu não tenho soluções, né? Então, assim como a gente, na mulher, na idade fértil, trata uma TPM, porque não é para ter questões menstruais, não é para ter inflamação naqueles graus assim absurdos que a gente vê, não é, né? Então, assim como a gente vê bons resultados em mulheres que menstruam, a gente também vai ver em mulheres com menopausa e a gente vai ver com mulheres idosas, né? A gente vê mulheres ganhando massa óssea, né? Então, assim, é sempre tempo. Mulheres mais velhas, né? Não, já perdi. Não, é sempre possível reverter se você traz as novas informações. E aí não só nutricionais, né? Atividade física e, ó, essa dimensão, né? Psíquica, emocional, espiritual, que, olha, eu vou te dizer, 30 anos de profissão, muita história para contar, muita certeza de que a nutrição é um pilar de sustentação da vida, mas o que nos sustenta mesmo são esses corpos. Emocionais, psíquicos, espirituais. Mas isso também e quando a gente fala, né, assim, nós somos o que comemos, nós somos também aquilo que comemos, né? Nós somos o que pensamos, o que desejamos, né? O quanto de amor a gente coloca nesse mundo, quanto a gente se doa, quanto a gente sabe receber, né? Então, nós somos muita coisa, né? Nós somos 300 bilhões de células, é isso? Somos vastos, né? Somos muito vastos, e por isso que eu acho que a gente precisa se respeitar, sabe? Porque a gente é muito vasto, né? E num mundo muito duro, né? Então, assim, a gente precisa se tratar com muito, muito carinho. E aí eu quero trazer uma brincadeira que a minha cunhada me trouxe aqui antes dessa live, que me fez dar gargalhada, me mandou um videozinho, acho que ela tá por aí. Sandra, beijo, te amo. Que é um videozinho muito engraçadinho que diz assim: eu aprendi que eu sou o que eu como. Eu como pizza, eu como chocolate, então eu descobri que eu sou muito gostoso. E é isso. E é isso, sabe? É a pizza e é o chocolate também, né? Então, outra coisa louca dessa gente aí com dieta low carb, não sei o quê. As pessoas estão indo para a pizzaria levando marmita de frango com batata doce. Cara, na boa. Assim, não quero ir para a pizzaria com uma pessoa que leva marmita de frango com batata doce, sabe? Vai se tratar, desculpa, com todo respeito. Tem algo errado com você. Né? Tem algo que está fora, você não tá, porque assim, comer pizza faz parte. Exato. Eu não vou comer pizza todo dia. Mas tem né? Tem que viver também, né? Tem uma coisa muito maior, né? É mais simples, né? É simples, é simples. Eu falo isso com muito carinho e respeito, tá? Quando eu dou esses gritos assim, bom, você me conhece, né? Mas para quem está me vendo aqui a primeira vez, fala, ai, que agressivo. Não, é carinhoso, é uma forma de, assim, de dizer, olha só, desperta, né? Porque tem alguma coisa aí que está fora do lugar. Você não precisa viver nesse engessamento. Abre essa gaiola, bate as suas asas.
Exato. Exato, né? Porque são estruturas que você mesma se engessou, né? Você mesmo se colocou. Então, assim como você se colocou, tira, sai, desamarra, né? Exato. Nutrição não tem nada a ver com isso. Quem pode comer seu frango com batata doce, se isso te faz feliz, mas provavelmente a pizza, coloque aí o que é a sua pizza, né? Também te faz feliz. E você se privar disso, por quê? Em prol de É, quê? Né? exato. Lu, que encontro maravilhoso! Agora eu estou feliz porque quinta tem mais. Pessoal que está aqui, Quinta tem essa mais. conversa fica aqui no IGTV. Vou gravar aqui no Instagram. Não tem mais IGTV, né? Não chama mais IGTV. Sei lá, vai ficar salvo aqui no conteúdo. A Lu também vai Eu... compartilhar. A gente vai conseguir baixar e Então, vai. me ajuda. Ajudo. Gente, desculpa, Missão do Ricardo. eu sou muito, muito tosca no Instagram, assim. Eu preciso pedir ajuda para conseguir botar lá no todas as lives que eu fiz, eu não consegui salvar no meu. Então, Minha mãe está Ricardo, aqui, help. Ricardo, help. Minha mãe está aqui, queria mais, queria mais. Tem mais quinta-feira, mãe, quinta-feira tem mais. Quinta tem mais e tem mais, gente, tem muito mais. Então, assim, importante a gente abrir o diálogo, abrir essa possibilidade de estar junto e trocar, né? Trocar conhecimento, trocar reflexões sobre a vida, compartilhar, doar um pouquinho da gente, né? Doar aquilo que. Então, assim, E muito se amar, obrigada. né? Se Se amar. amar, se ama. Se É, ama, porque assim, o mundo está precisando de gentileza, né? E a gente só vai conseguir reproduzir gentileza se a gente for gentil com a gente mesmo primeiro. Eu sei que é clichê isso, mas é fato, né? Então, enquanto a gente não se tratar com gentileza, enquanto esse chicote estiver na mão, né? Com tantos conceitos equivocados, enquanto a gente ficar se chicoteando desse jeito, a gente não vai, a gente vai lá para fora com chicote, né? E aí fica todo mundo, ai, mas o mundo tá tão, né? A gente está precisando de gentileza, então vamos começar com a gente. E aí, às vezes, é exato, isso, é você começar com o que você come, né? Porque aí exatamente. suas células vão estar mais nutridas, você vai estar com mais energia, com mais vitalidade, você vai abrir esse coração, você vai, né? E aí o Sorrir, mundo né? vai, exato, o mundo vai ficando menos difícil, menos denso, né? É isso. Lu, muita gratidão. Vou salvar agora a nossa conversa. Te mando uma mensagem em seguida. E quinta-feira estamos aqui no mesmo horário. Pessoal que passou por aqui, Obrigada. quem esteve aqui com a gente presencialmente, agora, ao vivo, foi ótimo tê-los aqui e juntinho nessa energia. Quem vai ver depois, quem está vendo agora, depois gravado, também, assim, enorme gratidão por essa curiosidade, por esse interesse nesse assunto que é tão bonito e que a Luciana fala com tanta propriedade, com tanta gentileza, com tanta clareza, com tanta luz para nos presentear. Então, assim, a todos vocês, muita gratidão. Beijo, Isso Lu. também. Até Boa quinta. noite, pessoal. Beijo Boa, se enorme. agasalha, fica quentinha. Menina, hoje estava demais da conta, Lu. Beijo, beijo. Imagino. Até Minha quinta. sogra passando aqui, Andréia, um monte de gente linda aqui. Beijo, gente. Beijo, Glorinha. Beijo, mãe. Beijo, Lu. Beijo, querida. Até já. Até já.